Olá, meus queridos amigos, alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Estamos falando sobre poder desde o início do terceiro ano, praticamente. Falamos do poder simbólico, da microfísica do poder, do discurso do poder e das estruturas que nos permeiam, esse poder nos permeiam e normalmente não percebemos. A ideia é essa mesmo, que não possamos percebê-los agindo, né? Que a sociedade não perceba. Começamos agora a entender o poder estabelecido institucionalmente. O objetivo nosso é chegar na democracia, que é a ordem estabelecida de poder no Brasil e na maioria dos países do mundo, e o caminho para essa democracia, percebendo que um Estado organizado institucionalmente como poder, como governo, se inicia na monarquia. Né? O monarca, o grande soberano daquele império, daquele reino, e, e assim a instituição Estado estava implantada já no mundo ocidental. Obviamente que nós temos essa construção vindo da onde? Antes das monarquias, antes da Idade Média, antes do Império Romano, na Grécia. Né? A ideia de república é grega, a constituição de república nas cidades gregas é uma ideia grega, e vindo de Platão para cá, discutindo a república, Aristóteles também, trazendo muita coisa dessa ideia de organização de Estado. Passamos aí pelo Império Romano, depois teve aquela queda toda da Idade Média, escureceu tudo, né? A Idade Média ficou bem estranho, né? O mundo ficou sem uma referência, né? Por isso que se diz que é uma idade escura, né? Depois começa a aparecer aí os pequenos reinos e se estabelece a monarquia dos grandes impérios, dos grandes reinos que vieram mais adiante, como nós falamos no absolutismo. A aula de hoje nós vamos falar, e espero que vocês possam compreender bem, a questão do parlamentarismo. Vai ser uma referência para nós nessa aula, para a compreensão de vocês. Vamos lá para os slides. Uma imagem bem abrasileirada, né? Eu acho que o tema poder, o tema política, é bom ir criando esse link, né? No absolutismo percebemos toda a história, a construção do absolutismo, todo o desenvolvimento das monarquias, alguns aspectos interessantes, né? O Brasil também teve também esse momento. E agora o desenvolvimento do parlamentarismo como a melhor ideia de sistema de governo. Vamos entender hoje o parlamentarismo? Primeiramente, existe a ideia de república, né? A ideia grega de república. A república é uma estrutura política de Estado ou forma de governo em que, segundo Cícero, são necessárias três condições fundamentais para caracterizá-la: um número razoável de pessoas, uma nação razoavelmente considerada uma nação, uma comunidade de interesses e de fins, uma ordem econômica, uma ordem comunitária, uma ordem social, e um consenso de direito, uma ordem de direito estabelecida que venha a ser, depois da ideia da república, a Constituição. A Constituição dos países é esse consenso de direito para o ordenamento de toda uma nação. O parlamentarismo, no sistema parlamentarista, nós temos um aspecto que é preciso entender bem para vislumbrar o parlamentarismo e sua importância. E porque o Brasil tem aspectos aí que nós percebemos de resistência ao parlamentarismo como ele deveria ser. Já em sua historicidade, desde o Brasil colônia até hoje. No sistema parlamentarista, nós temos a separação de poderes, tá? A separação de chefia de Estado
que está na pessoa do presidente da República, é o chefe de Estado, ou de um rei, o chefe de Estado, o rei, como nós podemos, talvez vocês lembrarem aí, por exemplo, a Dinamarca, a Espanha, a Inglaterra, um chefe de Estado. E o chefe de governo, a questão mais política mesmo, ali lidando com o executivo, com o judiciário, na pessoa do primeiro-ministro. No presidencialismo, nós vamos perceber que o parlamentarismo não é exatamente estabelecido em toda situação de presidencialismo. Tá? Aqui no Brasil, nós somos uma democracia, nós somos parlamentaristas ou presidencialistas? Vamos entender nessa aula de hoje. Então, a pessoa do primeiro-ministro é um grande poder no Estado e o monarca ou o presidente, outro grande poder. Essa divisão ela é entendida e comprovada historicamente como a melhor divisão, como o melhor sistema de governo. Vamos entender hoje essa questão do poder, né? O parlamentarismo tem como ideia central descentralizar o poder. Dessa forma, ter mais equilíbrio, mais desenvolvimento. Essa ideia surgiu, podemos dizer, na Grécia, né? Esparta, lá na Grécia, há 670 anos antes de Cristo, nós podemos falar praticamente 800 anos antes de Cristo, a Grécia já discutia muito e viveu uma série de situações em relação ao estabelecimento da República Grega. E Esparta? This is Sparta! Alguém já assistiu esse filme aí? 300 guerreiros espartanos queriam dominar, queria que Esparta se rendesse pela condição política no momento, naquele contexto histórico. A resposta do espartano foi aquela ali, né? Foi jogar o indivíduo naquele buraco. Bom, vamos lá. O berço espartano, o berço do parlamentarismo. Como assim o berço do parlamentarismo? Esparta? Sim, isso mesmo. Essa ideia de divisão de poderes para equilibrar a nação, para equilibrar o Estado, para equilibrar a política. Dois poderes muito grandes, mas divididos, para encontrar esse equilíbrio, suposto equilíbrio. Essa ideia foi concebida em Esparta 670 anos antes de Cristo. O Império Romano, o maior império da história, em sua preocupação em adotar um modelo de governo que funcionasse muito bem, ou da melhor maneira possível, se inspirou na sabedoria dos espartanos e adota essa ideia com a criação de dois cargos, que eram dois cônsules para atuarem na região do império. Então, lá em Esparta, é como se tivessem dois reis, ou dois imperadores, melhor dizendo, dois imperadores. Um imperador cuidava de assuntos externos e outro de assuntos internos. E assim existe um sistema mais ou menos moderador do poder dos dois para o interesse da nação. O Império Romano também adotou esse sistema. Esse formato foi reproduzido depois pelos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, na Revolução Americana, para se tornar independente da Inglaterra, foi muito discutido qual seria a forma de governo, como que eles poderiam estabelecer a democracia nos Estados Unidos. E a forma de governo que eles escolheram também foi inspirado na sabedoria dos espartanos em equilibrar os poderes. Talvez você não entenda muito bem no primeiro momento, porque Estados Unidos também é presidencialismo.
democracia, uma república democrática, aquela ideia da república do primeiro slide, uma ordenação republicana, num sistema democrático, ou seja, uma representatividade do povo. O povo elege seus representantes, a ideia de democracia, né? E o presidente, parece que é igual ao Brasil? Não é, você vai entender. A Inglaterra estabeleceu também, manteve a monarquia para com a ideia desse equilíbrio de poder. Você vai entender também. Muitas pessoas acham até cômico ou apenas uma questão de tradição a monarquia inglesa. Não é. Você vai entender hoje. A Alemanha não estabeleceu, não manteve a ideia da monarquia. Né? A Alemanha também tem o parlamentarismo, com a ideia de equilibrar os poderes. Outros exemplos de monarquia temos na Dinamarca, na Suécia, na Espanha, né, uma monarquia famosa. Tá? Vamos entender hoje essa relação monarquia, parlamentarismo, com uma essência de equilíbrio democrático, e presidencialismo. Vamos lá, espero que vocês estejam entendendo. Temos normalmente a ideia de que democracia é o oposto da monarquia. Essa é uma ideia equivocada e construída. Sociologia, né, meus amigos, não é história nem filosofia, né? Sociologia nem geografia. Sociologia ela busca fazer com que nós possamos compreender a sociedade. No caso dos aspectos de poder, desconstruir toda a ideia de manipulação que existe por trás do poder. E a ideia de que democracia é oposto de monarquia é uma falácia e é falso. A democracia se estabelece pela legitimidade do poder de pessoas eleitas e se estabelece o poder nas mãos do presidente, ou do primeiro-ministro, ou do monarca. Tá? Presidente ou monarca e o primeiro-ministro. Assim se estabeleceu um parlamentarismo. Não é complicado e vocês vão entender bem e por que democracia não é oposto de monarquia e existe uma relação entre democracia e monarquia, com algumas vantagens e alguns prejuízos, e uma relação da democracia com o presidente, com algumas vantagens e desvantagens. Bem, e que a primeira representa o estado ideal. A democracia seria o estado ideal e a segunda o estado autoritário. A monarquia seria o estado autoritário. Você entende monarquia como estado autoritário e democracia como estado ideal? Eu não sei qual é a sua visão, qual é o seu conhecimento, o quanto você já aprendeu sobre isso até aqui no segundo trimestre do terceiro ano do ensino médio. No entanto, a monarquia autoritária é o absolutismo que nós já estudamos. Né? Essa é a monarquia autoritária. Ou seja, um sistema de governo autoritário, o autoritarismo. Tá certo? Isso é para imperadores. Por exemplo, na Venezuela, o que está acontecendo lá? Um autoritarismo numa república democrática. Tá bom? Veja que não é tão simples assim, olha, eu sou democrata, olha, eu sou republicano, olha, eu prefiro a monarquia, olha, eu sou de esquerda, eu sou socialista, olha, eu sou de direita. Tem que se ampliar, conhecer um pouco melhor como funciona todos esses sistemas e o que está por trás deles, né? Para o bem e para o mal. Temos, portanto, a monarquia absolutista, essa é autoritária, chamado autocrática. Né? O poder centralizado na mão de um soberano, na mão de um imperador, na mão de um monarca, príncipe, rainha, rei. Isso é autocracia, que pode chegar, no caso
da Venezuela, a autocracia, lá com Maduro. No caso da China, o comunismo, uma autocracia que acontece na China, que é um assunto delicado, profundo, mais para frente. Nós tratamos disso. A monarquia constitucional, aqui já mudou. Se existe uma constituição, o soberano já não é tão soberano, pois aquela constituição ela foi construída para que ela ordene e limite o poder do soberano, pois num determinado momento aquele soberano será substituído por um outro soberano e a Constituição permanece mantendo uma ordem na nação que limita o poder do soberano. Então o monarca exerce sua autoridade de acordo com essa Constituição. Já melhorou, né? Já melhorou bastante a questão da monarquia nesse caso. E a monarquia parlamentarista? O monarca é o chefe de Estado, como o presidente é o chefe de Estado no presidencialismo. E o parlamento, na pessoa do primeiro-ministro, representa o poder legislativo. Aí tem um parlamento, tem os deputados eleitos pelo povo. Em alguns países, esses deputados são eleitos pelo povo e pelas oligarquias do país, pela aristocracia do país. Uma forma de dizer nobreza, né? De dizer nobreza e também a questão do burguês, que tem ambas situações. Né? O burguês, aparece a figura do burguês. E tendo o primeiro-ministro. Essa é a ideia parlamentarista de equilíbrio, onde não existe o soberano como senhor de tudo. O soberano entra como um poder moderador dos demais poderes. A pessoa do ministro representa ali todo o carro, toda a mecânica do governo, e o monarca ele atua apenas de uma forma tradicional, simbólica, um poder simbólico, toda uma cultura de valores de uma nação está representada no monarca, mas ele pode interferir se esse primeiro-ministro, se esse parlamento está indo contra os interesses da nação. E aí existe um equilíbrio o mais adequado possível nos sistemas de governo. A monarquia constitucional parlamentarista já é a monarquia parlamentarista. Então, normalmente não se usa o termo monarquia constitucional parlamentarista. Por que uma monarquia parlamentarista que tem o monarca, que tem o primeiro-ministro, que tem a Câmara dos Deputados, tem os senadores, tem uma Constituição. Né? Isso aqui é apenas terminologia para ficar completo. O presidencialismo ele pode ser estabelecido, ele é democrático, o presidente é eleito, normalmente, tem os deputados eleitos, né, normalmente, tranquilo, democracia, mas ele pode representar um desequilíbrio porque o presidente pode ter poderes além dessa ideia do parlamentarismo que coloca um equilíbrio entre o chefe do Estado e o chefe do governo. Tá? O chefe do Estado que representa a nação, o chefe do governo que representa toda a questão política, judiciária e legislativa. Tá? No nosso caso, é presidencialismo no Brasil, certo? Mas existe um presidencialismo também democrático, obviamente, que institui um equilíbrio dos poderes. Você consegue entender isso aí, consegue perceber? Você imagina se o Brasil é o primeiro presidencialismo que eu citei ali, ou é o segundo? E que diferença que existe entre o presidencialismo do Brasil e o presidencialismo dos Estados Unidos, por exemplo? Estados Unidos é presidencialismo. Só que eu comentei um pouquinho antes que os Estados Unidos se inspirou lá em Esparta, no Império Romano, e trabalharam a Constituição deles, quando eles se libertaram da Inglaterra, a independência americana, e buscaram esse equilíbrio de poder. Mas qual que é a diferença, então, do Brasil para os Estados Unidos? Vamos chegar lá. Exemplos de presidencialismo. Presidencialismo brasileiro,
presidencialismo estadunidense, né? Não existe presidencialismo americano, é apenas uma forma de falar. Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos adotaram a ideia da divisão de poderes, que é parlamentarismo, tá, pessoal? No entanto, o sistema não é parlamentarismo porque tem a pessoa do presidente, o Donald Trump. Então, o sistema é presidencialista, mas como presidencialista e parlamentarista? É que nos Estados Unidos não tem a pessoa do primeiro-ministro, então não é parlamentarista. O primeiro-ministro é a maior força do parlamento, dos deputados, representa os deputados, senadores como a maior força, o maior poder, em equilíbrio, né, com o monarca ou com o presidente. Só que nos Estados Unidos, eles estabeleceram uma forma um pouco diferente. O poder, o segundo poder, é para o governador. Portanto, um governador tem um poder equiparado ao do presidente no seu estado. E o presidente tem o poder equiparado ao do governador, porém na nação. O presidente não interfere no estado. Só em casos realmente que a situação socialmente ficou muito crítica, um desgosto social muito grande, um desajuste social, o presidente pode interferir. Da mesma forma que o governador pode interferir nas ações do presidente no Estado, se for a mesma situação. Criou-se a ideia do equilíbrio dos poderes. Tá bom, pessoal? Voltando aqui um pouquinho, vou explicar o seguinte. Então, o presidencialismo brasileiro não tem essa divisão. No atual governo existe uma discussão por alguns segmentos aí de passar essa autonomia para o governador no modelo americano. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, porque no Brasil nós sofremos muito com corporativismo. Esse corporativismo tem muita força política e de interesses e que trabalham fortemente com a mídia. As pessoas acabam sendo manipuladas a visão delas sobre esses assuntos. Tanto que nós já tivemos um plebiscito em 1993 para voltar à monarquia. A monarquia no Brasil já teve esse equilíbrio entre o imperador Dom Pedro I e a pessoa do primeiro-ministro. Nesse momento, houve uma Constituição, 1823, essa Constituição estabeleceu um sistema parlamentarista, monárquico, parlamentarista, e o país avançou muito. Depois veio a ideia republicana. Muitos estudiosos, adeptos da ideia monárquica de governo, colocam que a ideia de implantar no Brasil uma república foi um golpe aos monarcas. Tá? Não é uma ideia fictícia, nem uma ideia absurda, tá, pessoal? Porque vocês vão entender que a ideia do presidencialismo e da República Federativa Brasileira, ela escancarou uma porta para um rio de corrupções e de jogatinas e de acertos que os políticos historicamente fazem no Brasil, ao ponto de praticamente quebrarem o país nos últimos governos. Muito bem, então no presidencialismo brasileiro o presidente ele tem o poder, esse tipo de coisa de que o ex-presidente Lula, com um sítio lá em Atibaia, com a questão do apartamento lá e tal, no Rio de Janeiro, é a ideia do presidencialismo. Né? O presidente faz isso, ele pode fazer isso no presidencialismo. Quando tem equilíbrio de poderes, historicamente, olhando para os outros países, não acontece. E essas questões aí, aqui, pessoal, estou me colocando numa condição de análise. Eu não vou discutir aqui se a pessoa gosta do Lula, não gosta do Lula, é de esquerda, é de direita. Não, a minha questão é análise política como professor de sociologia, tá? Até nós chegarmos na black box, que talvez eu já fale na próxima aula ou na outra ainda, aí vocês vão entender, meu Deus, o que eu estou fazendo aí, sendo partidário, é uma coisa no Brasil... Há muito que se pensar, sabe, na questão do partidarismo no Brasil. Então, o presidencialismo, aí nós tivemos o impeachment da Dilma Rousseff, e a Dilma Rousseff realmente fez a questão das pedaladas fiscais, quebrou o país, é um absurdo a questão das pedaladas fiscais, independente do que a mídia
coloque, tá? As pedaladas fiscais aconteceram e o desvio de dinheiro é absurdo. Ninguém sabe até ao certo para onde foi tantos valores desviados, para onde foi tudo isso, porque é muita coisa, é preocupante mesmo. O Temer também é um absurdo. Assim, as coisas que o Temer fez na condição do presidencialismo brasileiro, que permitem a ele fazer jogatinas com empresa, a pessoa do presidente, é um absurdo. Só que naquele contexto, naquele momento, nós vamos falar isso mais adiante, naquele contexto era interessante para grupos poderosamente econômicos tirarem a Dilma Rousseff. E não era interessante, naquele outro momento, tirarem o Temer. A única diferença que existe entre o impeachment do Temer, o impeachment da Dilma Rousseff, e não ter o impeachment do Temer, a única diferença é que os grupos não tinham interesse no momento pelo impeachment do Temer. Pois o que o Temer fez, ele apenas entrou como chefe do Estado para fazer apenas falcatruas. Né? Vamos lá, pessoal. O poder simbólico do monarca ou do presidente. Então, quando existe uma cultura democrática, republicana mais bem estabelecida, como é a dos Estados Unidos, ou da monarquia da Inglaterra, olha que interessante que é. Existe um poder, esse caso desse poder simbólico, eu vou falar um aspecto positivo. É lógico que isso é utilizado negativamente também. Mas o aspecto do poder simbólico do rei, da rainha na Inglaterra, ou do rei da Espanha, é um aspecto de coesão nacional, de coesão de um país. Tivemos vários casos lá na Espanha, do reino, né, em uma condição de divisão e de crises com algumas regiões bastante complicadas, tinham grupos terroristas atuando, e eventualmente o rei vinha, né, e discursava para a nação, e aquilo inflamava essa força de coesão nacional, né, que nós não temos no nosso Brasil. Isso só foi conhecido no Brasil na época do Império. As pessoas gostavam do Império. Né? Depois foi trabalhado a ideia do Império monárquico, na pessoa do príncipe. Né? O príncipe quer dizer o primeiro cidadão, né? A primeira pessoa do Estado. E foi trabalhada a ideia de república, né? Tá? Com uma ideia interessante, claro, mas tinha interesses ali por trás disso tudo, porque a monarquia vinha bem. Ou o presidente, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, obviamente muitas pessoas não gostam dele e estão certas em muitos pontos desse, mas o Trump representa essa força de coesão, sabe? Até o Bush, imagina o Bush, o George Bush, a questão lá da guerra no Iraque, né, que é absurdo. Mas o presidente, ainda na pessoa do Trump e dos outros presidentes anteriores, ainda representa uma coesão. As pessoas, em linhas gerais, têm aquela coisa do meu presidente, do presidente da minha nação e tal. Um poder simbólico interessante que no Brasil, né, no Brasil não existe assim, um presidente que honre o país internacionalmente. Assim, né? Apenas uma criação que ocorreu aí nos últimos anos como experiência. Então, uma curiosidade. O custo do presidente e seu vice para o Brasil, esse aqui é um estudo de 2006, no caso da Dilma Rousseff, só para vocês terem uma ideia. Né? Durante um período, tá, que a Dilma Rousseff governou, não foi todos os 8 anos, um período menor, se não me engano, 2002, 2006, não tenho certeza, 165 milhões, 112.826 reais, 165 milhões de dólares. A Dilma Rousseff custou para o Brasil durante um período. A corte britânica custou 73 milhões de dólares. Se juntar a corte britânica da Inglaterra, junto com a corte da Dinamarca, junto com a corte da Suécia, não bate o custo da Dilma Rousseff no Brasil. A ideia, infelizmente, de república no Brasil e democracia foi abrir essa condição que não existia antes, de poder um presidente, né, legislar com esses interesses. Tá?
Então nós vemos as pessoas aí defendendo um político, outro político, e eles são isso aí. Esses números aí estão mostrando quem são as pessoas que nós defendemos. Olhar isso, pessoal, de uma forma crítica, de uma forma tranquila. Nós somos brasileiros, tenho muito orgulho de ser brasileiro, adoro meu país, mas não sermos bobos, né? Não sermos bobos, nós estamos olhando. A grande mídia, a grande imprensa joga com esses valores aí, são valores absurdos, aquilo ali é só uma pitadinha, tá? Uma curiosidade, então, né? A Dilma Rousseff custa o dobro que custa a Rainha Elizabeth para a Inglaterra, né? E olha que a Inglaterra é a segunda economia da Europa. Isso aí o Fantástico não faz matéria sobre essas coisas, né? Não se discute nada disso, para o povo continuar na ignorância, claro, né? Aí o povo, eu só quero, nossa, presidente, né? Tá aí, ó, José Sarney, Lula, Dilma, FHC, Collor. O FHC falava muito de neoliberalismo, de privatizar empresas, mas ele era um socialista. Veja que é isso, né? O que acontece com esse nosso país desde suas origens, né? As pessoas, pelo poder e pelo interesse, elas negociam, parece falta aquela coisa do senso mesmo, né? de política, de uma posição e se posicionar. Né? As pessoas se posicionam de acordo com o momento, com o interesse. Complicado, né? E esses ex-presidentes, eles têm de forma vitalícia R$ 12.000 por mês, além de 2 carros de luxo, que são trocados todos os anos, e 8 servidores de graça para eles durante toda a vida, pagos pelos cofres públicos, 8 pessoas para atendê-los no que eles acharem interessante. E no caso da Dilma Rousseff, teve um acordo diferente. O Collor e a Dilma Rousseff, eles sofreram impeachment, né? Eles não terminaram a gestão deles. Mas mesmo sofrendo impeachment, eles mantiveram esses direitos. Só que a Dilma Rousseff não ficou com 12 mil mensais. Ela ficou com R$ 60.000 mensais. Tá? Vejam só quando nós defendemos, né, esses indivíduos. Né? De se refletir toda uma ordem de corrupção. Né? Depois foi aparecer no Temer foi uma coisa assim descarada. Né? Se filmava o carro de indivíduo parando na frente lá do Jaburu, à noite, tarde da noite, para negociar com o cara, depois vazava áudios do cara, mas naquele momento, para o poder econômico que atua no país, não era interessante o impeachment dele. Então a Globo, esse povo todo, está todo metido nesses interesses, nessa articulação de poder. É assim o nosso país, tá? Tranquilamente. Vamos apenas tendo a nossa visão crítica e trabalhando, cuidando da vida e seguindo para frente. Mas o desafio de sociologia é quebrar esses paradigmas, tá, pessoal? Então esse sistema de divisão de poderes tem se mostrado historicamente mais adequado. No Brasil, antes da República, tínhamos também esse sistema. Então nós começamos a perceber uma ideia já na época. Então a imprensa entrou usando uma ideologia republicana. A ideologia que é usada hoje em outros parâmetros, em outras ideias conceituais, mas naquela ideia, a ideia bonita de republicana, a ideia republicana com representante, o povo vai eleger um presidente, eu quero eleger o meu presidente, eu não quero um rei que fica aí vivendo às minhas custas. Né? Então foi criada uma ideologia. Tá? Então, no Brasil, antes da República, tínhamos também esse sistema, ou seja, tínhamos o chefe de Estado monárquico na pessoa do príncipe e o chefe de governo na pessoa do primeiro-ministro. Esse sistema é considerado, historicamente, em uma análise de realmente mais assertiva em relação à operacionalidade desse sistema, ele é melhor. Quando entrou a República, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, não quiseram colocar o equilíbrio dos poderes. Aí, o presidencialismo foi implantado.
com a implantação desse presidencialismo, abriu a porta para pessoas como Sarney, que é um presidente já de tantos anos atrás, está aí no poder e se perpetuando e tal. Todo o que aconteceu com o governo do Lula, uma enxurrada de corrupção, Dilma Rousseff, Temer. Estamos aí com um governo complicado, que é, na verdade, um desdobramento do fenômeno político que acontece quando o povo está muito insatisfeito com o governante. Acontecem fenômenos como na prefeitura de Roma, uma prefeita que foi eleita lá, ela tinha todo um discurso, né, e que o eleitor de Roma, já por aqui com os políticos, né, acabou elegendo. Parece que não está ruim o mandato dela. Aqui no Brasil estamos vendo, porque a leitura nossa tem a nossa leitura e tem o que vem através dos grupos de interesse pela mídia, tá, pessoal? E vamos ver no que vai dar esse governo aí, né? Mas normalmente o fenômeno de um cara como Bolsonaro, ou como aquele... Como é que é o nome dele? Meu nome é Enéas, não sei se vocês se lembram. O Enéas foi um fenômeno político. Mas ele era um cara assim, eu achava interessante. Ele tinha todo um histórico, um cara muito capacitado. E a mídia queimou o cara, hein? A mídia queimou o cara, ridicularizou tal. Eles não conseguiram fazer isso com o ex-presidente. Algumas estruturas políticas não acreditavam, tá, pessoal? Eles falavam entre eles, não, esse aí não chega, esse aí não se preocupe, esse aí nós matamos ele rapidamente. E não aconteceu, foi um fenômeno. O Enéas era para ser um fenômeno também. E por que esse fenômeno? Porque o povo está extremamente decepcionado com o meio político. Tá? É isso que ocorre. Então, normalmente, um candidato como o Bolsonaro ou como o Enéas, normalmente não ganha. Quando o país está mais ou menos, né, economicamente, politicamente, os poderes mais ou menos equilibrados. Não ganha. O que acontece quando o país está muito abalado politicamente é um perigo. Pode aparecer qualquer maluco e ser eleito. No caso do Bolsonaro, ainda estamos analisando algumas coisas. Tá? Eu não vou na conversa da mídia e tal, né? Tá? Na conversa de nenhum desses candidatos. Eu quero sempre estar fazendo uma análise. A ideia que existe uma ideia republicana, democrática, de equilíbrio de poderes, que curiosamente no Brasil não foi aceita. Existia um império bem estabelecido no país, com a corte portuguesa abrindo mão mesmo, né, na independência do Brasil, para que o Brasil se constituísse como uma nação independente. A ideia dessa nação independente era monárquica. Houve constituição, ou seja, uma monarquia constituinte. Aconteceu essa constituição, ela foi representativa pela coroa, pela oligarquia da época e, de uma certa forma, pela sociedade brasileira, dentro lógico, de um outro contexto, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que existia a ideia de equilíbrio. Quando entrou a República, naquela coisa toda de República, a imprensa da época falando da República, criando um estereótipo de que o rei era um indivíduo que não era interessante, o presidente é você que vai eleger, aí entra a ideologia, percebem? Aí entra todo esse mecanismo. E as pessoas, mas as pessoas... a literatura diz que as pessoas gostavam da monarquia. Elas gostavam do Dom Pedro, que depois foi ser rei lá em Portugal. Elas gostavam do governo. E começa essa construção, dali a pouco as pessoas estão assim, né? Que é assim mesmo que funciona a manipulação e tal, e tal, e tal. Só que tinha algo por trás sendo armado. Tirar a pessoa do monarca, porque eu falei na aula passada que o monarca é assim. Historicamente, nós temos uma construção através de filmes assim, uma ridicularização da pessoa do rei ou como um tirano, né? Na verdade, o que tem na história é que o monarca era uma figura que incomodava grupos de poder. Por quê? Porque o monarca era o dono do país. Grupos de poder, normalmente o interesse deles é tirar lucro, é ganhar dinheiro, é interesse de poder e econômico. Em sociedades mais bem estabelecidas, como a sociedade alemã, a sociedade americana, canadense, até a francesa, depois nós vamos falar um pouco mais da minha querida, eu adoro a França, mas depois nós vamos falar um pouco mais da importância da França nesse cenário.
Então essas sociedades elas discutiam o bem da nação. Então nos Estados Unidos se discutia uma constituição, um sistema de governo que colocasse o melhor sistema possível, que é o do equilíbrio. Tá? Mas a questão de ridicularizar a imagem do rei, historicamente, é para tirar de cena alguém que era o soberano, mas ele era o dono do país. Então a figura do rei é muito defendida por alguns intelectuais, por alguns estudiosos, porque um presidente ele entra ali, muitas vezes, igual no Brasil, fizeram uma lambança. Temer, Dilma Rousseff, Lula, FHC. Tem algumas coisas positivas porque o Brasil tem uma democracia forte. É por isso. Mas ali, pensando em equilíbrio de poder, o Brasil ele chegou a ficar entre as 10 economias do mundo. Chegou a ficar chegar na quinta economia do mundo em determinado momento. E como que esses caras fazem com o país chegar no estado que está, né? Esse sistema. Então, por trás de toda a ideologia colocada, tem que tirar a figura do rei para poder implantar um sistema que fique mais fácil a corrupção para os grupos de interesse. De uma certa forma, os militares também representam isso. Endemonizar o militar, porque a figura do militar limita muitas ações que nós vamos falar mais adiante, que o golpe militar no Brasil tem tudo aquele absurdo que vocês já ouviram falar, de tortura e tal, mas também tem um outro lado de tirar a figura do militar para implantar um sistema de corrupção, porque o militar é um perigo, né? Um perigo. Os caras resolvem botar ordem na casa do jeito deles, é claro, mas esses grupos de poder, eles tremem de medo. Então, essa é uma briga no Brasil de esquerda e direita que faz tempo, que eu quero aprofundar com vocês e que não entrem tolamente tomando partido disso aí, pois tem muita coisa por trás que é com a intenção de chegar no poder mesmo, tá? Na Venezuela, por exemplo, chegar no poder para o Maduro a principal estratégia dele foi introduzindo a corrupção dele e o mando dele no exército. Quando ele dominou o exército, ele tem o poder. Enquanto o indivíduo não domina o exército, ele fica... Né? Tá? Então, essa ideia de demonizar o exército, pessoal, na minha disciplina de sociologia, no meu pensamento, eu quero trabalhar muito a quebra de paradigma. Depois você tira o teu conceito, é você que vai... A decisão final da tua visão de mundo é sua. Tá? Então a aula de hoje tinha esse objetivo de perceber que existe um sistema mais adequado e que existe intenção por trás de manipular o ideário da população para ir para esse lado, para ir para aquele lado, desde que o Brasil se conhece como nação. Isso está acontecendo agora e estará acontecendo no futuro, provavelmente.